Amém? Nós estamos na série Verdadeira Espiritualidade e nós vamos para o segundo sermão. Nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo de número 41. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 41. Nós ministramos na semana passada, dentro desse tema da série Verdadeira Espiritualidade, nós falamos sobre ajustando a rota. Olhamos para o livro de Jonas e aprendemos do Senhor ali o que precisamos para ajustar a rota. E agora, nessa manhã, nós vamos olhar a vida de José, um dos momentos mais importantes da vida de José, e aonde nós podemos aprender de Deus algo muito especial. Eu quero intitular esse sermão com o título Revelação, um chamado à ação. Revelação, um chamado à ação. Quando Deus mostra algo para nós, quando Deus está nos ensinando algo, o judeu sabe disso. Quando você ouve algo da parte de Deus, você está ouvindo já pronto para obedecer, já pronto para agir, já pronto para caminhar. Então nós vamos aprender isso à luz da palavra de Deus. O texto de Gênesis capítulo 41, nós vamos ler o versículo 15. Nós vamos intercalar os versículos para que a gente tenha o contexto da história, a narrativa bíblica. E assim ganhamos um pouco de tempo. Gênesis 41, versículo de número 15, o texto bíblico diz assim, ó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer, que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Versículo de número 25. Então disse José a Faraó, logo após Faraó narrar o sonho: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. O versículo de número 32 a 35 diz assim: e o que sonhou foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Ele está dizendo: Faraó, você teve 2 sonhos, porque Deus está falando. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. Tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Agora o versículo 38 a 40, diz assim: disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que age o Espírito de Deus? Ou em algumas traduções, o Espírito Divino? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa manhã. Obrigado pela palavra. Assim como abrimos a tua palavra, também abra o nosso coração. Que seja uma terra fértil nesta manhã, uma terra que possa gerar muitos frutos, uma vez que a sua semente será lançada nesses corações. Gera vida no meio do teu povo, Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém.
A verdadeira espiritualidade, ela é refletida em um homem e mulher santo e saudável, que participa dos planos de Deus e os vive. Alguém que possui verdadeira espiritualidade, alguém que está vivendo, refletindo os planos de Deus e os vivendo. Nós acabamos de ler a vida de José. José nos ensina porque ele é um tipo de Cristo. E ele nos ensina algo sobre a espiritualidade, ou a verdadeira espiritualidade que nós estamos aqui estudando nesses dias. Quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que José estava vindo de mais de 2 anos de prisão. Imagine só, José não havia cometido crime algum, mas havia ficado mais de 2 anos em uma prisão. Ao interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, ele é lembrado depois, diante de Faraó. Faraó o chama, ele interpreta os sonhos de Faraó, e assim Faraó o constitui como governador do Egito. Até então não havia governadores no Egito, mas José é tão ungido, é tão separado por Deus, que ele é colocado numa posição que nem existia no Egito. E aqui nós vemos a operação divina. Eu quero ser bem prático e claro ao seu coração. O que eu tenho do Espírito Santo para compartilhar com você nesta manhã é algo que vai mudar as tuas ações nos próximos dias. Quantos creem no que eu estou dizendo? É algo que vai mudar os seus passos nos próximos dias. Nós estamos em dias onde o conhecimento ele está sendo ofertado gratuitamente. A gente abre o YouTube, a gente abre o Instagram, as redes sociais. Alguém diz assim: eu vou te dar aulas gratuitamente. 3 aulas gratuitamente. Arrasta para cima, né? Depois vem um curso para ser vendido. Mas o conhecimento ele está sendo entregue gratuitamente. Se você quiser hoje fazer um bolo de pistache, né? Pistache está na moda, né, irmão? Tudo virou pistache, né? É, roupa pistache. Eu ganhei até uma camiseta pistache. É pistache aquela camiseta que você me deu. É pistache, aquela cor lá. Tudo virou. Então, se você colocar na internet bolo pistache, você vai aprender a fazer um bolo pistache. Você vai levar ali alguns 15 minutos ali, ou 10, para poder aprender a receita, mas você vai aprender. Então, o conhecimento você tem para tudo. Não conserta as coisas em casa quem não quer, né, amor? Os maridos que não querem consertar as coisas em casa, não consertam porque não quer, porque o YouTube está lá, ensinando a trocar chuveiro, a trocar lâmpada, a fazer tudo. Então o conhecimento está entregue, está ofertado, né, gratuitamente. Mas essa gama toda de conhecimento que a gente acaba numa fome desenfreada em receber, falta ações para colocar em prática. Falta a grande pergunta: e agora? O que você vai fazer com esse conhecimento? E agora? O que você vai fazer com aquilo que você adquiriu? Brincamos aqui sobre o bolo, alguém diz assim, fala assim: ah, eu sei a receita desse bolo. Aí você pergunta para a pessoa: e você já fez? Ela fala: ah, nunca fiz, não tive tempo. Então nós estamos em dias onde o conhecimento ele está aumentando, ele está sendo adquirido, e pouca prática e pouca ação dessa realidade. Sobre a vida cristã não seria diferente, porque você acredita que Deus é um semeador que não para de semear? Amém? Quantos acreditam que Deus é um Deus doador que não para de doar? Jesus disse que o nosso Deus é um Deus doador. Na sua natureza, Jesus estava mostrando que Deus é um Deus doador. Então ele não para de semear. Quando ele conta a parábola do semeador, ele diz: o semeador saiu a semear. Então o semeador não para de semear. A cada domingo você recebe uma palavra de encorajamento, uma palavra que abre os seus olhos. Você ao ler a Bíblia, eu sei que alguns de vocês têm o costume de assistir pregações. Isso é bom. Então nós temos adquirido muita coisa, mas a pergunta é, dentro do contexto da verdadeira espiritualidade, a revelação, o conhecimento, aquilo que recebemos, na verdade, não é um conjunto de intelectualidade para que você seja chamado de doutor, mas é um chamado à ação. Podemos dizer juntos: a revelação.
é um chamado à ação. O texto que acabamos de ler, no seu versículo de número 16, 41, 16, nós já aprendemos algo poderoso da parte do Senhor. José havia sido chamado da prisão e foi colocado diante de Faraó. E a primeira coisa sobre a verdadeira espiritualidade que a vida de José nos ensina é que a verdadeira espiritualidade é viver em humildade e dependência de Deus. Versículo de número 16, quando José é chamado por Faraó, o texto diz assim: respondeu José a Faraó, quando Faraó diz a ele: você interpreta sonhos? Eu soube que você é alguém que interpreta sonhos. Imagina, irmão, se você for chamado pelo presidente, se você for chamado por algum homem muito importante, e essa pessoa diz assim: eu sei que você faz isso e faz muito bem. Você vai dizer: você estava certo. Me diga, por onde começa? José não se comporta assim. Ele vai dizer assim: isso não depende de mim. Isso não depende de mim. Na nossa tradução ele diz: isso não está em mim. A NVI vai dizer: isso não depende de mim. E o que nós temos aqui? A verdadeira espiritualidade, à luz desse texto de José, é viver em humildade e independência de Deus. Andrew Murray, ele vai dizer assim: o mal não pode ter início a não ser no orgulho, e não ter fim a não ser pela humildade. Todo mal começa no orgulho, mas todo mal termina no coração humilde, na ação humilde. Então, dentro da verdadeira espiritualidade, nós precisamos entender, à luz desse texto, que nós precisamos ter uma disposição humilde para viver a vida em verdadeira espiritualidade. Como que é ruim estar perto de pessoas soberbas, não é, irmãos? Fala a verdade. Pessoas soberbas, pessoas que se colocam acima dos outros. E deixa eu dizer uma coisa: o soberbo nunca vai admitir que ele é soberbo, porque a soberba cega. A soberba é como uma cegueira. A pessoa nunca vai admitir que ela é orgulhosa. José nos ensina que o coração humilde entende o seu momento. 2 Coríntios 10, 17, o texto diz assim, aquele porém que se gloria-se no Senhor. 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Jesus não atribuiu nem a ele mesmo louvor. A quem a si mesmo se louva não é bom. Entenda o seu momento. O texto diz que Faraó chama José, José ouve Faraó. José não vem com uma resposta pronta para Faraó, mas ele ouve. Então nós precisamos ter humildade para ouvir, porque Tiago 1,19 vai dizer que nós temos que estar prontos para ouvir. E deixa eu dizer uma coisa, isso é algo que é uma necessidade de amadurecimento em todos os casamentos, inclusive na minha casa, por mim, não por minha esposa, mas por mim, abrindo o coração a vocês, o ser pronto para ouvir. Pronto para ouvir é uma característica de quem é humilde. Quem se posiciona em humildade espera a fala do outro. Mas esses dois é humilde, os dois ficam esperando os dois falar, né? Não é isso não, irmãos. Pronto para ouvir é um coração disposto a ouvir o que o outro tem. Você vai começar? Então tudo bem, estou pronto para te ouvir. O texto de Tiago diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Muitas vezes a gente se ira porque estamos prontos para falar. Mas a Bíblia vai nos ensinar que uma das formas de você reter a ira é estar pronto para ouvir. Você quer viver uma verdadeira espiritualidade? Então viva em humildade e independência de Deus. Há pessoas que às vezes chegam para falar conosco, e elas falam assim: pastor, Deus falou comigo. Irmãos, eu não consigo mais conversar se Deus falou.
Agora, se a pessoa diz assim, pastor, Deus está falando comigo, mas eu estou pronta a ouvir e entender como agir. Não tem um diálogo para quem já diz assim, ó, Deus já falou comigo. Não tem. Se você quiser entender e se mover dentro de um aconselhamento pastoral de forma saudável, uma verdadeira espiritualidade saudável, Deus está falando comigo. Deus está mostrando sonhos, eu estou com um sentimento, eu estou com uma impressão, mas eu quero ouvir. Eu quero ouvir porque talvez eu preciso colocar em ordem esta fala de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é humildade. Isso é um coração pronto para ouvir. Isso não é um coração influenciável, é um coração humilde. Um coração humilde não vai brincar com a independência. Jeremias 17:9 vai dizer que enganoso é o coração. Você sabia que a parte mais perigosa da sua vida está dentro de você? Alguém já pensou sobre isso? Às vezes a gente se levanta pela manhã e a gente pensa assim, meu Deus, me proteja de todo acidente, me proteja de todo homem mau, me proteja de quem vai... E às vezes a gente precisa orar assim, ó, livra-me do mal, do meu eu. Quem pode te fazer maior mal, antes mesmo do que o diabo, do que qualquer pessoa, é o seu próprio ego. Mas para isso, Jesus, quando vai chamar os seus discípulos para caminhar com ele, ele diz assim, ó, se alguém quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Ou seja, se você não negar a si mesmo, você vai ter problema comigo na caminhada, Jesus está dizendo. Agora, se você negar a si mesmo, se você colocar o eu aqui aos pés da cruz, você vai experimentar uma saúde de vida que você ainda não conhece. Quantos creem no que eu estou dizendo? Porque o nosso pastor disse assim, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Louvado seja o Senhor. Então não brinque com a independência, irmãos, porque o coração é enganoso. Se permita ter freios. Dentro da verdadeira espiritualidade, a minha esposa é o meu freio, mas eu não posso falar o tanto de freio que ela é, porque senão, irmãos, mas ela é um grande freio na minha vida. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos assim, o que eu vou fazer? Por onde ir? Talvez seja a necessidade de ter freios na nossa vida, irmãos. Nós precisamos ter pessoas que podem nos parar. Porque a verdadeira humildade está ligado a pessoas que podem nos parar. E dentro de um casamento, a necessidade é que os cônjuges possam parar um outro. Eu sei que é difícil. Às vezes nas relações é difícil os casais conseguirem se parar um outro. Mas há uma necessidade de que tenhamos freio. Talvez um freio pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser um amigo, aonde você esteja tão convicto, mas tão disposto a ouvir aquilo que possa te confrontar, aquilo que possa melhorar ou ajustar a sua rota. Não existe nenhum projeto que seja bom, saudável nessa terra e de Deus, que não esteja pronto para passar pelo fogo da prova. Vou dizer mais uma vez, não existe nenhum projeto tão bom, tão saudável diante de Deus, que não possa estar disposto a passar pela prova. Em 1 Coríntios 3, vai dizer que tudo aquilo que nós vivemos para Deus nessa vida, naquele dia vai passar pelo fogo. Ou seja, se o próprio Deus, naquele dia vai passar toda a nossa vida pelo fogo, e se permanecer firme, receberá de Deus o galardão, a recompensa. O que dirá na vida cotidiana? Será que as nossas decisões são tão independentes a ponto de não estarem sujeitas a um questionamento ou a um freio? Por que eu estou dizendo, irmãos? Porque nós estamos, talvez essa verdadeira espiritualidade, nós estamos falando somente de coisas espirituais aí na sua mente, mas eu estou falando também até mesmo de questões financeiras.
até mesmo de questões financeiras. E aqui eu fiz para o nosso cônjuge, vai dar errado. Se falar, se ligar, se eu ligar para o meu amor e falar assim, amor, eu estou comprando isso, ela vai falar, amor, não, você pensou nisso? Mas quando é algo saudável, quando é algo pronto, quando é algo oportuno, você não tem medo. Você vai pegar e falar assim, amor, estou comprando isso. Ah, amor, você precisa, é a hora. Alguém está entendendo aqui que precisamos de humildade, de freios nessa vida? Irmãos, e nós estamos em dias aonde se tem um campo que vamos precisar de freios, é a área financeira. Vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo como estão as coisas. Então, às vezes o homem emocionado chega em casa, amor, vou trocar de carro. Hoje, esse ano eu troco de carro. E na minha casa não é diferente. Esse ano eu troco, não, mas só vai mudar aqui. É o mesmo valor das parcelas desse ano. Não vai mudar nada, nós vamos ter um carro novo. Amor, vai aumentar aí mais alguns anos. Então, você quer viver a verdadeira espiritualidade? É viver em humildade e dependência. O segundo ponto que aprendemos aqui está no versículo 25. Olha só o versículo 25, vai dizer assim, do capítulo 41. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só, e o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. A verdadeira espiritualidade é saber que Deus já revelou a sua vontade sobre o mundo. Quem está vivendo numa verdadeira espiritualidade já entende que tudo que é móvel será abalado. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 27, e o texto diz assim, e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o reino de Deus não pode ser abalado, as coisas móveis serão abaladas. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. O texto bíblico está dizendo para nós que é tempo de investirmos em coisas eternas, porque as coisas do mundo serão abaladas. Alguém viu lá? Paris Hilton filmando a sua mansão queimada? Coisas abaladas. Coisas móveis serão abaladas, contas bancárias serão abaladas, negócios serão abalados, mas se você estiver investindo a sua vida nas coisas eternas, o texto bíblico diz assim, que estas coisas não podem ser abaladas, não podem ser abaladas. Então a verdadeira espiritualidade é entender que Deus já revelou a sua vontade ao mundo. E o que Deus revelou para o mundo? Mundo, você está já prestes a ser julgado. E quem se relaciona e depende de ti, estará debaixo também de julgamento. Agora, aos filhos de Deus, há um convite a viver sobre a perspectiva eterna, investir naquilo que é eterno. Então, Filipenses 4:12, aprenda o contentamento diante de Deus, para que você não se apegue às coisas móveis, e quando elas forem abaladas, você sofra tanto. Apeguemos às coisas eternas, apeguemos às coisas espirituais, não se deixem dominar pelas coisas que são móveis, porque Deus está abalando tudo aquilo que é móvel. A história mostrou isso. A soberba do homem faz o Senhor rir no céu. Salmo 2 vai dizer isso. O Senhor zomba dos reis da terra. Por quê? Porque eles acham que tudo está seguro. Então Deus já revelou a sua vontade ao mundo. Deus revelou que a sua vontade é uma vontade boa, perfeita e agradável, e Deus tem um pensamento repartido no coração do seu povo, que não é individual. A verdadeira espiritualidade deve fugir do individualismo. O individualismo está tornando as pessoas cancerígenas,
emocionalmente falando. O individualismo nunca foi plano de Deus. Alguém pode dizer amém? O individualismo nunca foi, mas você vê a cultura, esse mundo que Deus já revelou a sua vontade, que está reprovado, está nos conduzindo a um individualismo. Daqui a alguns dias você não irá mais ao mercado, de fato. Eu sei que já existe compras online, mas de fato o mercado está próximo de sumir. E como é bom ir no mercado com dinheiro, né, irmãos? Meu Deus do céu, ainda mais na parte das coisas, dos chocolate, das coisas, né? Mas acredite, porque o individualismo vai te tornar recluso. Porque é o que esse mundo está planejando. Mas o Senhor olha para a igreja, e na ceia nós somos lembrados que dependemos do nosso irmão. Na ceia nós somos lembrados que eu preciso deste irmão, desta irmã. Jesus não faz uma Páscoa sozinho. Jesus realiza uma Páscoa coletiva. Então, irmãos, a verdadeira espiritualidade não faz escolhas individuais. Eu sei que isso é um tratamento talvez por longos anos no nosso coração, porque nós estamos debaixo de um sentimento individualista que está nos tornando doentes. Acredita no que eu estou te falando. Se você ter tempo saudável com pessoas que você realmente ama, pelo menos 2 vezes por semana, você vai perceber uma melhora na tua saúde emocional. Se você sentar, falar da vida, falar de Deus, com alguém, com pelo menos 2 horas da sua semana, você vai perceber a sua saúde emocional diferente. Se você praticar esporte, se você caminhar, se você ter tempo, por quê, irmãos? Porque é plano de Deus que a nossa saúde esteja ligada a relações, não ao individualismo. A verdadeira espiritualidade é essa. A verdadeira espiritualidade mostra para nós que no versículo 32, acompanhem comigo. A verdadeira espiritualidade, José vai nos ensinar quando ele diz assim, 32, e que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Alguém aqui já teve 2 sonhos em seguida, sim, já? Já teve? Já teve? A Bíblia está dizendo que quando isso acontece, é um sinal que é Deus que está falando. Aonde está isso mais? Jó 33, vai dizer que Deus fala 1, Deus fala 2, quando o homem se deita sobre a sua cama, para desviar ele do caminho da soberba. Então Deus fala em sonhos. Essa igreja crê que Deus fala em sonhos. Nós lemos na quinta-feira o capítulo 2, 28 de Joel. Deus, ao derramar o seu Espírito, daria sonhos e visões. Aleluia. Então nós cremos que Deus fala, sim, em sonhos. Então, José está nos ensinando através da sua vida, que é um tipo de Cristo, que a verdadeira espiritualidade, um terceiro ponto, é entender a urgência de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, a verdadeira vida espiritual não está atrasada. Como assim? A verdadeira vida espiritual não está atrasada, porque se Deus apressa em fazer algo, aquele que é espiritual já entendeu. Deixa eu aplicar para que você entenda. A verdadeira vida espiritual não está atrasada em relação ao seu casamento, porque ele olha para o seu casamento e diz assim, chama a sua esposa e diz, amor, tem alguma coisa errada. Com o ar também, tem alguma coisa errada. Já arrumamos, mas ainda está pingando ainda. Quantas vezes eu chamei meu amor e disse assim, amor, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Às vezes com os nossos filhos, às vezes com a gente mesmo. A gente não está, tem alguma coisa que desconectou. A verdadeira espiritualidade, ela se antecipa. Porque se o texto está dizendo, porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Aqui apressa não quer dizer que Deus está atrasado.
E ele fala assim: meu Deus, eu preciso cumprir. Não, aqui o texto se apressa em fazê-la, entenda bem, se apressa que você e eu entendemos. Alguém entendeu aqui? Deus não está com pressa, amém? Alguém pode concordar comigo, irmãos, que Deus não está com pressa? Amém? Mas o que o texto está mostrando para nós que Deus se apressa em fazê-la? Porque Deus se apressa que você e eu entendamos. A pressa do texto aqui é que você e eu viemos entender que nós precisamos definitivamente olhar os nossos filhos com mais critério. Por quê? Porque as ideologias, a cultura, os pensamentos de homens maus estão entrando e não estamos vendo. A verdadeira espiritualidade não está atrasada a ponto de você chegar no menino, na menina e falar assim: meu Deus, é desse modo que você está pensando o mundo? A verdadeira espiritualidade, acho que é bom colocar um pano para não ficar esse barulhinho de goteira, né? Ah, irmão, eu tenho, o pastor tem toque, tem. Então a verdadeira espiritualidade não está atrasada nos negócios também. Sabe aquela coisa que você fica assim: eu estou com um sentimento estranho, que não tem alguma coisa. Cadê a ação diante disso? A verdadeira espiritualidade olha para as coisas e percebe: tem alguma coisa aqui em casa que está desviando. Eu vou achar, e a hora que eu achar eu vou corrigir. Então a verdadeira espiritualidade não está atrasada. Não está atrasada com relação à instrução aos filhos, eu repito. Se nós não fomos os primeiros a instruir os nossos filhos sobre determinados assuntos, outros serão primeiros. Outros serão primeiros. Então perceba o seu filho. Olha o que ele está jogando. Olha o que ele está assistindo. Pergunte sobre o culto para os seus filhos. O que você achou do culto? Ainda que ele fale assim: legal. Pergunte de novo: legal. Talvez no outro dia ele vai dizer: uma bênção. Pergunte, pergunte e pergunte. Pergunte ao seu cônjuge. Então a verdadeira espiritualidade é aquela que se antecipa, porque quem se antecipa está governando. Quem se antecipa governa sobre as situações. Jesus nos ensinou a orar e ao quê? Vocês não leram, irmão? Orai, orai, orai e vigiai. Vigiai é a característica da espiritualidade, ou atributo da espiritualidade que está se antecipando sobre coisas ruins ou astutas ciladas do diabo. Você percebeu que a gente é tardio até mesmo na saúde? A gente vai começar a correr a hora que está alguma coisa ruim. A gente vai começar a mudar a alimentação. Meu amor, você é minha referência nisso. Mas a gente vai mudar na hora que o negócio apertou, mas nós podemos ser espirituais, sim ou não? Podemos ser espirituais e nos antecipar. A verdadeira espiritualidade está disposta, está comprometida. A verdadeira espiritualidade, dentro dessa pressa de entender, de realizar, ela organiza o que recebeu. Não se perde e se prepara. Jesus, para poder multiplicar, o que ele faz? Para poder multiplicar os pães e peixes, ele diz assim: todos vocês se assentam. E Jesus dá uma ordem e diz assim: de 50 em 50 organize. Aí ele diz aos discípulos: agora, ao dar graças, ele vai lá e manda eles distribuir. Então você percebe que a multiplicação, ela requer ordem, preparo, zelo, e depois cuidar para que nada se perca, porque ao terminar, todo mundo de comer, ele falou assim: agora recolhe tudo que sobrou. A Bíblia diz que recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes. Deixa eu dizer uma coisa: a verdadeira espiritualidade olha para a sua casa e cuida.
dela e valoriza ela. Nós precisamos levar a verdadeira espiritualidade para dentro de casa. Eu não vou expor você, mas eu quero trazer apenas uma reflexão para o seu coração. Será que a ordem da nossa casa, ordem eu falo em todos os aspectos, inclusive física, as coisas no lugar, está representando a nossa verdadeira espiritualidade? Isso é um confronto para todos nós. A verdadeira espiritualidade se reflete na ordem dos móveis na casa, das roupas na casa. Eu vi um videozinho até engraçado para que você possa entender e descontrair um pouco dentro da palavra. É que, sei que quem me mandou, acho que foi o Sérgio que me mandou esse videozinho, que os homens têm uma característica diferente das mulheres, né? Os homens têm uma terceira opção das roupas. Os homens deixam as roupas na cadeira, deixam as roupas na cama, deixam as roupas em vários lugares, né? Porque eles olham e entendem que as roupas estão em uso. Se elas entrar no guarda-roupa, elas não estão em uso. Entendeu? É por isso que a gente tem que ser estudado, né? Então, diz que a mulher usa uma roupa uma vez só e já coloca para lavar, né? O homem não. O homem não é assim. Isso não é verdadeira espiritualidade, tá, irmãos? Que nós homens sejamos sarados. Principalmente os do futebol, né? Que chega, né? Joga meia. Meu amor sabe, amor, que essa daí eu não peco. Eu deixo. Não, tem dia. Tem dia que nós somos assim, bem pecador, assim, aí deixa a meia ali, né? Mas a verdadeira espiritualidade reflete na nossa casa. Eu quero terminar com o último ponto aqui, já passando do nosso horário. Meus tangedores me ajudem aqui. A verdadeira espiritualidade está aqui no versículo 38 e 39. Abre, volta na tua Bíblia aí, 38 e 39. Ao José interpretar o sonho, Faraó fica assim maravilhado com a interpretação que José deu a ele. E ao interpretar o sonho, Faraó ouve de José assim: Faraó, você precisa agora preparar um homem. Você precisa preparar agora servos que vão se encarregar de cuidar das abundâncias que virão nos próximos 7 anos, para que quando vier a fome, vocês tenham reserva suficiente. E Faraó olha para José e diz assim: não tem homem que possa fazer isso a não ser você, porque você tem o Espírito de Deus. Está escrito assim, 41, 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Ele está dizendo: José, se Deus te fez você interpretar o sonho, é porque você foi chamado para agir nesta causa. Alguém aqui está recebendo direções de Deus. Alguém aqui está recebendo revelações de Deus. Alguém aqui está ouvindo essa palavra e está entendendo o que deve fazer. Então, se Deus está falando com você, ninguém há nessa casa que não tenha o Espírito de Deus a não ser você para agir. Hoje é dia de algumas casas serem colocadas em ordem. Amém? Hoje é dia de algumas casas serem revestidas de uma espiritualidade genuína e verdadeira. Então nós precisamos receber essa palavra e agir. O quarto ponto da verdadeira espiritualidade é que assim como José, ao interpretar o sonho de Faraó, Faraó olhou para ele e disse assim: você tem o Espírito de Deus, então você vai executar tudo isso que precisamos. A verdadeira espiritualidade é levar ao mundo a crer que há um Deus que nos governa. Porque quando ele olha para José, ele diz assim: você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Divino, você tem o Espírito Divino. Então o mundo, na figura de Faraó, aguarda
o caráter de Cristo que está em José, que está na sua vida, que foi moldado por Deus na sua vida. Todos os momentos que você passou foram um trabalhar de Deus para que você entregue ao mundo, ofereça ao mundo através da sua vida o caráter de Cristo. Alguém aqui já ouviu esse tipo de frase? Olha, se for você, eu deixo a chave. Alguém já ouviu isso? Alguém já recebeu esse nível de confiança? Não, é você, pode ficar. Quantas vezes você, se fosse outro, eu não deixaria. O mundo entrega na mão de José aqui, porque o Egito era uma potência mundial. Entrega na mão de José, porque José tinha o Espírito de Deus. Será que algum lugar que você está hoje vai sentir falta do caráter de Cristo que é em você? Será que se você sair hoje do trabalho que você está, eles vão sentir falta do caráter de Cristo em você? E vão dizer, meu Deus, você faz falta. Será que as reuniões familiares, elas sentem falta do caráter de Cristo que é em você? Então é sobre isso que nós estamos falando. A verdadeira espiritualidade é levar ao mundo a crer que há um Deus que nos governa. Em 2 Coríntios 4:7 diz assim, que nós somos um vaso de barro com um tesouro dentro. Somos um vaso de barro com um tesouro dentro. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos chama a viver uma verdadeira espiritualidade, a ponto de que possamos servir o mundo na obra que Deus fez em nós. Eu pergunto nessa manhã, você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, você pode ser um agente de Cristo nessa terra e ministrar a verdadeira espiritualidade. O que seria o Egito se José não tivesse o Espírito Santo? O que seria do Egito se José não fosse um instrumento de Deus? A criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E aqui eu termino. Cristo é o nosso José. O Senhor Jesus é o nosso José, porque Ele interpreta para o mundo o que Deus vai fazer. Ele interpreta para o mundo o que Deus vai fazer, o que Deus está prestes a fazer. Deus está prestes a julgar o mundo com a sua ira, mas o Cristo, que é o nosso José, está interpretando aquilo que Deus está pensando e dizendo para nós: creiam em mim. Cristo é o nosso José, porque Ele nos ensina a viver nele. José disse para Faraó: Faraó, ajunte 20%, a quinta parte de tudo que produzir. O Cristo está dizendo para nós: se você crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Se você crê em mim, não há necessidade de andar ansioso. Se você crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê em mim, no último dia eu vou te ressuscitar. Se você crê em mim, você será salvo. Se você crê em mim, os seus pecados serão lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Se você crê em mim, o Senhor Jesus disse: você não tem a perdição, mas a vida eterna. Se você crê em mim, eu serei o seu pastor e nada vai te faltar, porque eu sou aquele que vai te prover todas as coisas. Se você crê em mim, se você entregar a sua vida debaixo do meu governo, nada você precisará temer, porque está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Direi do Senhor, Ele é minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o Cristo, porque quando o mundo entender que Ele é Ami Yeshua, e eu sou Jesus, como José se apresenta aos seus irmãos:
Ani Yosef, eu sou José. Os seus irmãos olham e falam: você é o homem que vai nos governar. Quando José interpreta o sonho, Faraó diz assim: você é aquele que pode receber tudo nas suas mãos. Está tudo nas suas mãos. Tudo, tudo. Só o meu trono, mas tudo está nas suas mãos. O Senhor Jesus, quando o mundo entender que Ele é aquele que interpreta o que Deus está dizendo, o mundo entregará o comando nas suas mãos e dirá: não há outro que pode fazer e restaurar todas as coisas. Daqui a alguns dias, um pouquinho de tempo, Jesus estará no Monte das Oliveiras, pisando no Monte das Oliveiras, olhando para todo Israel e dizendo: Ani Yeshua, eu sou Jesus, o Mashiach. A Bíblia diz que eles cairão e vão chorar, como se chora por uma criança que morreu, como um primogênito que morreu. Deus está vindo para governar, irmãos. Jesus está vindo para governar. Ele é o nosso José, que interpretará toda a voz de Deus para nós. E eu quero te convidar a ficar de pé e orarmos por uma coisa só. Os irmãos do louvor podem vir. Amém. Você vai orar assim: Senhor, esta manhã eu recebi novas interpretações sobre a minha vida. Alguém aqui pode dizer que recebeu algumas iluminações sobre a sua vida? Alguém pode dizer amém? Amém? Então você recebeu revelações. Se você recebeu revelações, se você recebeu iluminação, se ao ministrar a palavra você começou a ver a sua casa, começou a ver coisas, então você estava recebendo a interpretação de Deus para a tua vida. Então você vai fazer uma oração simples. Você vai dizer: Senhor, me ajuda agora a colocar em ação tudo isso que entendi esta manhã. Você vai se empenhar nos próximos 7 dias a colocar em prática isso sobre a ajuda do Espírito Santo. Você vai pedir: Espírito Santo, me ajuda. Talvez alguém aqui está com um casamento, um caos, os filhos distantes. Talvez alguém está aqui com numa bagunça emocional dentro de casa. Alguém está aqui numa situação financeira muito crítica. Talvez alguém está aqui esta manhã em uma situação de relacionamento que está te magoando, brigas que aconteceram. Você vai orar agora: Espírito Santo, me ajuda agora, uma vez que está interpretado, me ajuda como agir, me ajuda a ter ação. Vamos orar? Senhor, nós oramos no nome de Jesus, e nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para encontrar, Deus, como José trouxe naquele dia a Faraó: Faraó, você vai guardar a 5ª parte de tudo aquilo que produzir. Assim, Senhor, mostra ao teu povo a ação necessária. Mostra ao teu povo a ação necessária. Mostra ao teu povo a ação necessária para os próximos dias. A verdadeira espiritualidade é, após a revelação, um caminho de ação. Que após a revelação desta manhã, após o entendimento desta manhã, o teu povo possa agir. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso pedido, no nome precioso de Jesus. Aleluia. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar
prostrado a ti, eu vou te